Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online, aí, né? Dando continuidade com os nossos vídeos relacionados com a questão de direito eleitoral, tratando nessa série agora nova de inelegibilidade relativa. Falamos em alguns vídeos anteriores sobre alguns casos de inelegibilidade, quase que não sai, relativa, e vamos continuar agora nesse, só que tratando dessa inelegibilidade no contexto de grau de parentesco, ou seja, por motivo de parentesco. Então, de acordo com o que nós temos na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 7º, as pessoas que têm algum grau de parentesco, seja consanguíneo, seja de adoção, algum vínculo de parentesco, eles acabam chamando para ele uma inelegibilidade reflexa, eles se tornam inelegíveis, exatamente para que evite que o parente que já é candidato ou já exerce algum mandato político venha, né, usar desse poder de político, poder econômico, poder administrativo, de influência administrativa e acabar contribuindo para a eleição dessa pessoa que está se candidatando. Então existe essa inelegibilidade chamada de inelegibilidade reflexa em razão do grau de parentesco. São inelegíveis, conforme o que a doutrina nos apresenta e também de acordo com o que a lei nos passa, aquelas pessoas que porventura têm algum grau de parentesco, consanguíneo afim até o segundo grau, né, e que esteja concorrendo a uma vaga na mesma circunscrição em que exista alguém que já esteja ocupando o cargo de político em alguma dessas circunscrições. Por exemplo, presidentes, governadores, prefeitos, assessores, substitutos, dentro de 6 meses anteriores ao pleito eleitoral, salvo, né, se o titular for candidato à reeleição, as pessoas que têm grau de parentesco com eles até o segundo grau, seja por sanguinidade ou por motivo de adoção, são inelegíveis. Essa regra também se aplica em todo o território de atuação do titular. Por isso que nós mencionamos, se você tem algum parente que já é político, por exemplo, aqui na cidade, vamos falar de Montes Claros, Minas Gerais, e você vai concorrer a alguma vaga aqui, esse seu parente ele tem que se afastar do cargo pelo menos 6 meses antecedentes à eleição para que você possa se candidatar, porque você se torna inelegível, né, caso você tenha até o segundo grau de parentesco aí, consanguíneo ou de afeto, adoção, em relação ao mesmo, tá? Ou então tem alguma relação de união estável ou de casamento. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já mencionou que os cônjuges de chefes do Poder Executivo, eles são elegíveis para o mesmo cargo do titular quando este for elegível, né? Então pode ter essa situação aí de elegibilidade que é reconhecida pelo TSE nesse formato que nós estamos mencionando. Uma outra questão que o TSE também, vamos falar assim, resolveu, que era questões de discussões e questionamentos, mas que foi resolvido pelo TSE, é com relação à união estável. Então, a união estável, do mesmo modo que o casamento, ele também gera casos de inelegibilidade reflexa. Tá? Então, a união estável para efeitos eleitorais atrai, sim, a incidência da inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Aonde teve essa decisão? No recurso especial 23.487, assim como também no recurso especial 24.672 e no 23.471. Então, a gente teve vários julgados que tratou dessa questão da união estável e foi reconhecido através desses julgados que a união estável atrai a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Tá? Uma outra questão também é que na súmula vinculante 18 do STF já também foi mencionado a questão de incidência da inelegibilidade reflexa. Esse fato de ter rompido o casamento ou a união estável, de acordo com essa súmula, não afasta a inelegibilidade reflexa. Uma outra questão também que versa sobre a inelegibilidade reflexa, envolvendo o grau de parentesco, seja consanguíneo ou por afinidade, adoção, etc., união estável ou casamento, tem-se a questão da união estável entre casais homossexuais. Então,
entre os casais homossexuais, caso haja união estável, também se aplica para esse parceiro ou para essa parceira a questão da inelegibilidade. Os sujeitos de uma união estável na vertente homossexual é semelhante a do que ocorre numa união estável de um casamento ou de uma união entre heterossexuais. E submete-se às mesmas regras de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Isso aí foi julgado no recurso especial 24.564. Então, já tem-se julgados nesse sentido de inelegibilidade reflexas. Também tem-se a questão da separação das pessoas no curso do mandato. Então, se há uma separação de uma união estável ou de um casamento no curso do mandato, o ex-cônjuge, né, mesmo que ele venha passar a ter uma outra união estável com uma terceira pessoa, ele somente vai se tornar elegível caso o titular desincompatibilize do cargo há mais de 6 meses do pleito. Isso aí foi julgado no recurso especial 22.169. Então, a gente também tem uma decisão do próprio TSE na súmula 6, que exige renúncia ou afastamento definitivo do cargo do titular, mesmo tendo ocorrido a separação, no caso da união estável ou do casamento, para que essa pessoa possa, então, concorrer. O titular do cargo ele tem que se afastar pelo menos 6 meses antes do pleito para que aquele ex-cônjuge ou ex-parceiro da união estável possa se candidatar também. Tem-se uma outra questão que é relacionada com essa inelegibilidade reflexa, que a doutrina ela faz menção sobre a Lei 64, Lei Complementar 64 de 1990, e ela menciona que essa lei foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, a 135 de 2010. E aí houve a inclusão e ampliação das situações de inelegibilidade. Essa lei da ficha limpa, ela trouxe uma modificação e uma implicação que é o aumento do período de inelegibilidade. Por exemplo, uma situação em que a pessoa se torna inelegível, digamos, talvez por alguma situação que a lei da ficha limpa, a lei 135 de 2010, torne essa pessoa inelegível por um prazo de 3 anos. Então, de acordo com a lei da ficha limpa, essa pessoa vai ter essa inelegibilidade pelo prazo de 3 anos ao término, né, do período de inelegibilidade e vai acrescentar mais 8 anos. Então, a gente teria lá que seria ampliado o período remanescente do mandato dessa pessoa, somado dos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual o político tenha sido eleito. Então, isso é uma situação também em que mostra que a lei da ficha limpa ampliou esse prazo de inelegibilidade. Tá? Então, a gente tem essas situações, essas colocações sobre a inelegibilidade reflexa decorrente de grau de parentesco consanguíneo ou então de uma relação de união estável, casamento ou de adoção. Fechamos esse vídeo e vamos para o nosso próximo vídeo, dando seguimento nas questões da inelegibilidade infraconstitucional da Lei 64 de 1990. Tá bom? Até o próximo vídeo.